Você tá pensando em montar uma viagem e não sabe por onde começar? Quanto tempo que eu fico lá? Quando que eu compro a passagem mais barata? Onde que eu tenho que ficar? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno. Olá, aqui é a Pri. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como planejar a viagem. Solta a vinheta! Bora falar de viagem. O nosso primeiro item vai ser o quê? Como planejar uma viagem. No vídeo de hoje, a gente vai ensinar você a montar a sua viagem. Olha como começa muito mais legal. Hoje vamos ensinar a vocês de como planejar uma viagem. Tá começando nesse mundo e não sabe direito o que fazer? A gente vai compartilhar um pouquinho do jeito que eu organizo. Porque das nossas viagens, eu sou o cara que organiza. Eu só vou. Então, vamos lá. Quais os pontos que a gente utiliza? Quanto tempo? O primeiro coisa que eu gosto de pensar quando eu vou organizar uma viagem é se eu tenho dias suficientes para visitar aquele lugar. Ver as atrações que você tem naquele destino, para saber se a quantidade de dias cabe nas quantidades de atrações que existem, e o mais importante, o perfil da viagem. Se você vai em casal, em família. Se vai ter pessoas de mais idade, se vai ter amigos, criança, galera, né? se a galera gosta das mesmas coisas, se você é aquele tipo de casal que adora museu e vai passar um dia inteiro no Louvre, ou se você só quer ir lá tirar uma fotinho com a Mona Lisa para postar no Instagram. Então, não tem certo ou errado, existem perfis diferentes. Duas pessoas podem visitar o mesmo lugar e ter experiências completamente diferentes. Certeza. Eu consegui fazer tudo que eu queria fazer em Nova York em 4 dias. Tem gente que vai olhar pra gente e vai falar, nossa, mas vocês são malucos, é no mínimo uma semana pra você conhecer Nova York. Então vai muito do perfil de cada um. E qual que é a melhor época do ano? Verificar a época do ano no destino que você quer ir, tá? Por quê? Vamos supor que você está planejando uma viagem pra Grécia. Ou para Lençóis? Ou para Lençóis Maranhenses. Se você falar de Grécia, cara, vai no verão, para você poder curtir as ilhas gregas. Né? Não adianta você ir para Grécia em dezembro, porque provavelmente você não vai extrair a melhor época. É verdade. Mesma coisa, a Pri falou dos lençóis. O Lençóis Maranhenses é muito específico. Você tem que viajar ele no máximo de março a abril, até no máximo a setembro, para você poder pegar os lençóis mais cheios. Outra coisa, quando a gente fala de época do ano, vai para Disney. Ou para algum outro lugar que tenha lotação sazonal. Alta temporada, férias. Vou para Disney nas férias de julho. Cancún, esses lugares também tem terremotos. Essas Tem coisas, terremoto, tem época de furacões. Vou para o Sudeste Asiático. Então, assim, dá uma pesquisada se o lugar que você, se o período que você quer tirar férias é adequado para ir naquele lugar que você está querendo visitar. Tá. E os requisitos para entrada, por exemplo, documentação. Documentação é muito importante. Vejam, a gente ainda não falou nada de passagem aérea, que normalmente é a primeira coisa que as pessoas me perguntam. Não. Por quê? Como é que você vai comprar uma passagem aérea para Orlando se você não tem o visto americano? E, apesar de ser cada vez mais difícil, é possível negar. Sim. Ela tem uma vários amiga casos que não consegue tirar o visto, casada, com emprego, com tudo para conseguir fazer o visto e simplesmente não é aprovado. Sim. Então é importante verificar. Passaporte, pô, não tenho passaporte. A América do Sul não precisa de passaporte. Chile, Uruguai, Argentina, né? Você pode visitar só com sua identidade. Vou precisar entrar num lugar que precise de visto. Esse visto é concorrido. Quanto tempo antes eu preciso tirar o visto? Né? Então, vacinação, vacina de Covid, vacina de febre amarela, tem que ver. Muitos lugares exigem seguro viagem para você entrar no país. Tá? Então, antes de comprar a passagem, tem que ver se você pode entrar naquele país. Tá. Então, na documentação tudo ok, aí vamos falar o quê? A melhor hora! A hora de você Passagem. comprar a sua passagem aérea, né? E quando a gente fala de passagem aérea, que é o que mais perguntam pra gente. Onde É o que você mais me pesquisa. perguntam. Exatamente. E o que eu falo sempre para as pessoas é: você sabe qual é o preço do lugar que você quer ir? Se você não faz ideia de quanto custa uma passagem para Orlando, como é que você vai saber se está na promoção? Sim. O miserável é um gênio! Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for comprar uma passagem aérea é monitorar o destino. Saber quanto custa em média uma passagem para Porto de Galinhas. Ah, ela custa R$1.000. Você está lá vendo R$1.000, 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 R$1.000. 2 horas depois. R$600. Você manda bala e compra.
E aí você não vai ter dúvida, Sim. né? Porque você sabe quanto custa e você vai saber quando tá ou não tá barato. E aí, falando um pouquinho de ferramentas, a gente tem os principais buscadores aí que todo mundo conhece, Melhores Destinos, Passagens Mas depois você Imperdíveis. deixa o link de todos que você pesquisa. Vou deixar tudo que a gente tá falando aqui, vai ter link na descrição, tá? Passagens Imperdíveis e principalmente uma ferramenta que cada vez mais eu uso para monitorar, o Google Voos. Muita gente não sabe que o Google, se você digitar flights ou você digitar voos no próprio buscador do Google, ele tem uma aba para você pesquisar passagens aéreas. Né? E você consegue colocar por período, por lugar, você consegue olhar no mapa, você consegue colocar uma data específica e olhar o mapa, o preço daquelas passagens, então é muito bacana. Tá, então a gente já comprou a passagem. Agora, hospedagem. Hospedagem. Hospedagem pra mim é o que quebra o argumento das pessoas que falam que viajar é caro. Porque viajar é a coisa mais democrática que existe. Porque você gasta o quanto você pode. E assim, a gente já viajou em perfil muito econômico, muito econômico, e perfil um pouco menos econômico. Eu sou rica! Né? Então, a gente já ficou em resort, a gente já ficou praticamente num presídio, quando a gente foi pra Nova York, que era um quarto que só cabia a Parecia uma nossa cela, cama e um beliche de ferro. Sim. Parecia uma cela, né? Mas esse presídio estava a 5 minutos da Times Square, a pé, dentro da ilha de Manhattan. Então, o que você tem que fazer quando você for falar de hospedagem? Decide onde você vai ficar. Decidindo onde você vai ficar e pesquisando os bairros, o melhor lugar, e não necessariamente o centro é o melhor lugar. Né? Por exemplo, Depende, né? Se você estiver com a galera, quer ficar no centro, pra ficar perto dos bares, restaurantes, na baladação. Aí, ok. Ok, mas por exemplo, na Argentina não é no centro. Sim. É no bairro da Recoleta. Então você tem que entender, e a gente ficou no centro, achando que estaria próximo de tudo, do 9 de julho, legal, do obelisco, bacana, mas não é o lugar melhor para você se hospedar. Por exemplo, se você vier para São Paulo, provavelmente você não vai se hospedar no centro de São Paulo. Então, entenda onde você vai ficar, onde estão os pontos turísticos, marca no mapa. Hoje você tem a ferramenta do Street View, que é maravilhosa para você colocar o seu hotel e você ver a rua que ele tá. E eu utilizo hoje cada vez mais o Hotels.com e o Booking. E para consulta, o TripAdvisor, que é o pai de todos eles, para a gente poder ver a vista real das hospedagens. Sim. E comprar ingressos, passeios. Ingressos e passeios. E aí a gente pode acrescentar um item junto, que é o aluguel de carro. Eu acho que ele acaba entrando um pouco aí também, né? Apesar da gente ter esse ponto específico da viagem, que é você decidir se você vai ou não alugar o carro, tá diretamente ligado a se você vai contratar uma agência e fazer os passeios com Ou se for alguém, pouca coisa, Uber, né? Mas às vezes não compensa. ou né? se você vai se deslocar de Uber e fazer os passeios por conta própria. Sim. Né? E tá tudo isso linkado também ao perfil de viagem que a gente falou lá no começo. Né? Então, é importante que você saiba se no lugar que você vai, a lotação é muito grande. Porque se você comprar ingresso antecipado, normalmente você economiza fila. Por exemplo, Estátua da Liberdade. Orlando, os parques. É que Orlando ela entra numa questão mais complexa, porque hoje pra você ir pra Orlando, você precisa de agendamento. Você precisa quando ia assim, só funciona desse jeito, né? Se você compra o ingresso e você comprar o ingresso, não garante que você vai entrar no parque. Mas isso é papo pra outro vídeo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A gente vai falar mais especificamente sobre todos esses destinos, sobre tudo que fazer nesses destinos, então já se inscreve aqui que vai ter muita coisa bacana. Tá? Mas voltando para os passeios, se você vai pra praia, talvez não necessariamente você tenha a necessidade de fechar antes. Eu acho que nem deve, né? Porque conta muito com a sorte da maré, se vai estar alta, se vai estar baixa. Sim, Dependendo. Você exato. compra e você não consegue ir. E aí choveu e fez um tempo ruim e o cara não vai sair com o barco, e aí? Né? Você vai ter que negociar, ou senão o contrário, você chega num lugar, por exemplo, Paraty, com aquele monte de barco, você tem muito mais opção de talvez negociar ali na hora um preço melhor Também. do que você fechando antes. E aí, se a gente for para outro país, você pode falar sobre compra de moeda. Compra de moeda. Normalmente eu deixo essa por último, né? Tá, como a gente falou, a gente tá compartilhando As nossas experiências, né? Não tem certo ou errado. Se você faz diferente, já comenta aqui embaixo. Me fala como é que você faz. Alguma me manda... dica também pra gente, troca de experiência? Exatamente. Me manda o seu roteiro pra eu dar uma olhada pra ver se eu consigo melhorar o meu roteiro. Mas esse item da moeda, ela não necessariamente ela vai entrar por último. Você decidiu que você vai, por exemplo, para Orlando. Você já comprou a sua passagem. Então, se você decidiu que você vai, você tem que monitorar o dólar. Então, se a passagem está comprada e o dólar caiu 20 centavos aquele dia, compra o dólar, mesmo antes de fechar a hospedagem, os parques, porque você sabe que você vai utilizar aquele dólar. Né? Então, o importante é que você dilua e que você faça boas compras. Caiu, compra sempre um pouquinho. E aí tem uma outra escolha, que é você decidir se você vai usar o papel moeda, se você vai usar o seu cartão de crédito, ou se Inclusive, você a gente vai teve usar... uma experiência super legal dessa última vez, né? A gente não usou
A moeda em si. Eu abri uma conta na Nomad, né? Ainda não patrocina nós, mas Nomad, patrocina nós aqui pra gente dar cupom pra galera. Excelente, você abre uma conta internacional, eu tenho uma conta americana onde eu consigo comprar o dólar com preço de dólar comercial, com o IOF muito Até mais pra baixo. segurança, ficar levando... E ando né? com cartão de débito, eu consigo colocar o pagamento no meu Apple Pay, eu consigo fazer o pagamento direto no relógio, no celular, eu consigo comprar coisas online para entregar na Amazon, por exemplo, que eu fiz muito isso. Então é uma puta mão na roda e você não corre risco de ser assaltado com aquele bolo de dinheiro. Sim, turista, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente quis falar as principais etapas que a gente faz como planejar uma viagem, né? Esse foi o primeiro conteúdo, a gente vai desenvolvendo aos poucos. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço Até e mais! até a próxima.